Boa tarde, alunos do nono ano. Espero que estejam todos bem. Tá? Vamos para a nossa aula para os alunos que não podem ir para a escola, certo? Não estão podendo assistir às aulas presenciais. Então aqui vai uma aula para vocês a respeito de estudo dos sinais de uma função quadrática. Nós já vimos bastante sobre funções. Vimos como traçar gráficos, vimos como encontrar a raiz da função. Tudo isso vai ser muito importante para o estudo desse assunto, desse tema que está na página 139. Na nossa última aula eu respondi uma questão, a questão 22, na página 137. Acredito que já deu para pegar como é que se faz ou como é que se resolve esse tipo de problema envolvendo funções. Agora nós vamos para uma parte muito importante das funções, que é estudar os seus sinais, tá? Para estudar os sinais de uma função quadrática, nós temos que relembrar algumas coisinhas que já vimos. Como sempre, né, na matemática ela sempre traz coisas que foram estudadas anteriormente. Então aqui diz o seguinte, estudo dos sinais de uma função quadrática. Considere a seguinte situação problema. Um automóvel se desloca em movimento uniformemente variado, né, que está o MUV, que é as siglas. Vocês vão ver isso muito com a professora Nayane, quando vocês estiverem vendo física. Não sei se vocês já passaram por essa parte. Se vocês estiverem estudando na física, movimento, aceleração, essas coisas todas aí, velocidade máxima, tal, velocidade média, melhor dizendo. Então vocês vão ver muito dessas siglas, tá? Cuja função horária é ft, ou seja, a função do tempo, é igual a menos 6 mais 8t menos 2t ao quadrado para ft. O espaço é percorrido em metros e o tempo é medido em segundos. Então sempre vai vir, toda vez que estiver falando de tempo e de espaço, não é? Distância, mas que a gente chama aqui de espaço, nós vamos trabalhar com unidade de medida relacionada a eles, tá bom? Então o espaço vai ser medido através do metro e o tempo através de segundo. Se a função horária ou função polinomial de segundo grau do espaço em relação ao tempo, né, que foi dada aí, é representada pelo gráfico ao lado, nós temos o gráfico ao lado aqui, aí diz o seguinte: em que momento o automóvel estará na parte positiva da trajetória? Em que momento, né, através dessa lei da função ou dessa função, nós podemos calcular isso? Em que momento ela estará na parte positiva da trajetória? Qual é a parte positiva? Nós sabemos, gente, que tanto o x, que é essa barra que fica na horizontal, como o y, que é essa barra que fica na vertical, ela tem valores positivos e negativos, certo? Então o tempo aqui ele não vai ter, como vocês estão vendo, não tem aqui indicação de tempo negativo, né? Mas o espaço está sendo representado por essa reta, ela tem aqui uma indicação negativa, certo? Então quais seriam os momentos, ou em que momento o automóvel estará na parte positiva da trajetória? Aí para fazer isso nós vamos ter que calcular o zero da função, tá bom? Nós estamos vendo que essa aqui é uma função decrescente, que a parábola está voltada para baixo. Quando é que isso acontece? Quando o rapazinho aqui, ó, que é o x, ou a variável que está ao quadrado for negativa, sempre essa parábola será voltada para baixo. Você vê que isso aqui está meio desarrumado, né? Mas eu posso escrever essa função assim, ó, f de t é igual... Deixa eu só fazer um pouco menor, acabei aqui. Posso fazer assim, ó, f de t é igual a quem? Eu vou colocar em ordem, igual a menos 2t ao quadrado. Nós sabemos que para organizar a expressão algébrica eu coloco os maiores primeiro, e o maior na expressão algébrica é representado pelo expoente, tá? Mais 8t menos 6. Então essa seria
não é? A forma em ordem dessa função que ele deu aqui, ó. Tá? Só coloquei ela em ordem. Então, gente, quando esse elemento aqui, ó, que está acompanhando a letra ao quadrado for negativo, a parábola vai ter a sua concavidade voltada para baixo, como nós já estudamos. Isso também vai indicar uma coisa, que os valores positivos relacionados a essa parábola vai estar entre o x1 e o x2, ou o x' e o x2', certo? Então, a trajetória positiva dessa parábola será entre esses dois tempos, tá bom? Então, o que tiver aqui entre o x' e o x2' estará na parte positiva. Para isso, nós teríamos que calcular o zero da função, sabendo que o zero da função é calculado como se resolve uma equação de segundo grau normal. Aí diz o seguinte, ó, em que momento o automóvel passará pela origem dos espaços? Também nós precisamos desse cálculo, que eu vou já mostrar aqui no exemplo abaixo. Em que momento o automóvel estará na parte negativa da trajetória? Então, na parte negativa são todos os valores antes do x1 e antes do x2, antes do x' e antes do x2'. Então, essas partes aqui são todas negativas, certo? Também mostrarei, tem um exemplo aqui abaixo, tá? Mas bora primeiro ver essa parte teórica todinha. Aí diz mais, ó. Para responder todas essas perguntas, temos que estudar os sinais de uma função polinomial de segundo grau. Estudar o sinal de uma função quadrática da forma f de x, aí sim, aqui está organizado, né? F de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, com a diferente de zero, significa determinar para quais valores de x, que é o caso das abscissas, né? que é essa reta, né? Aqui está sempre na horizontal, é chamada de abscissas, a função. Então, nós temos que estudar ela, se ela é nula, se ela é positiva ou se ela é negativa. Aqui é onde eu gostaria de chamar a atenção de vocês para lembrar aquelas coisinhas que estudamos a respeito de como eu posso identificar se uma função ela é crescente, decrescente, se o valor do delta vai me dizer se essa função possui uma raiz, duas raízes iguais ou duas raízes distintas, ou se não possui raiz. Através do delta dá para saber isso, né? E consequentemente dá para nós estudarmos os sinais da função resolvendo esse tipo de problema. Aí nós temos aqui, ó. Portanto, vamos mostrar alguns casos do estudo de sinais de uma função quadrática. O primeiro caso, ele deu o primeiro caso aqui, ó, quando a concavidade é voltada para cima. Quando é que a concavidade é voltada para cima? Quando A for maior que zero. E quando é que o A é maior que zero? É quando o elemento que acompanha o x ao quadrado for positivo. Então, se eu coloco aqui, ó, 3x ao quadrado mais 5x mais 2, por exemplo. Então, o elemento que está acompanhando aqui, ó, o x ao quadrado, ele está positivo, certo? É considerado mais 3, apesar de não ter o mais. Então, isso aqui, a concavidade é voltada para cima. O trajeto, né, do gráfico, o traçado do gráfico vai ter esse formato, esse desenho, entenderam? Pois bem, quando esse indivíduo que acompanha o x ao quadrado, ele for negativo, se aqui fosse, por exemplo, menos 3x ao quadrado, então a concavidade seria voltada para baixo, que é o que nós vamos ver aqui num exemplo abaixo, tá bom? Outra coisa é a questão do delta. Quando o delta for maior que zero, vocês estão vendo aí, ó, delta maior que zero. Delta maior que zero quer dizer que essa função, a função que está sendo indicada aí, ela terá duas raízes distintas, ou seja, nós vamos poder calcular o x' e o x duas linhas, certo? Vou mostrar aqui para vocês também, nos exemplos que nós vamos ver. Portanto, para x igual a x1, ou seja, o x' ou x igual a x2, que no caso seria o x duas linhas, a função é nula quando f de x for igual a zero. Então, para saber se a função é nula, é só calcular o zero da função. Quando nós calculamos o zero da função, nós encontramos um valor de x que torna a função nula. Quando x maior que x1 e x menor que x2, a função é positiva. É o caso quando o elemento que está acompanhando x ao quadrado é positivo, certo?
Para x menor que x e x1 menor que x e x menor que x2, a função é negativa. Nós vamos ver todos esses exemplos quando nós estivermos respondendo as questões aqui abaixo, que eu já vou mostrar para vocês. Então, aqui também é outra forma que nós já estávamos estudando, né, para encontrar o vértice da função. Também vai nos ajudar no estudo aqui dos sinais, tá? Vamos lá. Ou aqui é o exemplo que eu estava falando, ó, quando a função ela é decrescente, ou seja, quando o número que acompanha o x ao quadrado for negativo. Então, o formato do traçado do gráfico vai ser esse, a parábola voltada para baixo, tá bom? E aqui nós temos todas as indicações, que isso aqui só vai servir quando nós estivermos calculando, que é o que nós vamos fazer agora. Eu vou aproveitar essa lei da função que nos deu aqui, ó, essa função, para já calcularmos os sinais dela. Diz o seguinte, ó, vamos estudar o sinal da função f dos reais, né? Tá ok? Fica aqui os reais definido por. Aí nós temos a função aqui f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Pois bem, para calcular, gente, um negócio desse, nós vamos ter que saber inicialmente o zero da função. É isso que ele falou aqui, ó. Inicialmente vamos encontrar o zero ou raiz da função. Lembrando que zero e raiz da função são as mesmas coisas, é o mesmo nome. São dois nomes para representar a mesma coisa. Vamos lá, primeiro eu vou tirar os coeficientes, né? Usando essa equação que ele deu aqui, ó, x ao quadrado menos 4x mais 3. Coeficiente A, nesse caso aqui, é quem? Coeficiente A é 1. Coeficiente B é menos 4. Coeficiente C é 3. Certo? Para calcular o zero da função, nós vamos precisar fazer o x' e x duas linhas. E antes de fazer isso, eu tenho que calcular o delta. Lembrando que o delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Só baixar um pouquinho aqui para vocês verem melhor. Aí. Então, sabendo aqui, ó, os coeficientes A, B e C, e tendo, né, a fórmula aqui já descrita de delta, é só calcular normal. Como é que calcula isso aqui? É muito simples. Primeiro nós vamos substituir, né, como vocês já fizeram isso várias vezes. Delta é igual a quem? A menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é 3. Então, delta vai ser igual a menos 4 ao quadrado, dá 16, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 3, 12. Então, delta vai ser igual a 16 menos 12, dá 4, certo? Então, nós já encontramos o valor do delta, mas isso não me dá o valor final da função, do zero, as raízes da função. Por quê? Porque eu preciso jogar a segunda parte da fórmula de Bhaskara. E a segunda parte da fórmula de Bhaskara é utilizando essa regrinha aqui, ó, x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, tudo isso dividido por 2 vezes o a, certo? Então, x vai ser igual a quem? A menos o b. Quem é o b? O b nós vimos que é menos 4. Então, menos 4, mais ou menos a raiz quadrada de delta. Nós vimos que o delta deu 4. Tudo isso dividido por 2 vezes o a, e o a é 1. Beleza? Feito isso, é só desenvolver, só calcular. Então, x vai ser igual a quanto? Menos por menos dá mais 4. Mais ou menos, raiz quadrada de 4 é 2. Dividido para 2 vezes 1, 2. Encontramos isso aqui. Agora nós precisamos calcular quem? Agora nós vamos calcular os zeros da função. O zero da função, que são as raízes x1, que é o mesmo x', viu, gente? Nós chamávamos isso aqui de x' e x duas linhas. Aí vocês vão ver agora nas funções que ele chama x1 e x2. É a mesma coisa, tá? Pode usar essas duas nomenclaturas. Fazendo direto. Eu tenho 4, é parte positiva, não é? 4 mais 2 dividido para 2.
Aí vamos lá, o 4 mais 2 dá 6, 6 dividido para 2 é 3, certo? Agora aqui é parte negativa, é 4 menos 2 dividido para 2. Dá quanto? 4 menos 2 é 2, 2 dividido para 2 dá 1. Então, o x' é 3 e o x duas linhas é 1, tá? O resultado que ele encontrou aqui, ó, o mesmo resultado. Aí a outra coisa que nós vamos ter que observar antes de estudar os sinais da função aqui é saber qual será o desenho dessa parábola. O desenho dessa parábola, ela é a concavidade voltada para cima, estão vendo? Ela, a concavidade aqui está sendo voltada para cima. Por que essa concavidade ela tem que ser voltada para cima? Porque o indivíduo que está acompanhando aqui o x ao quadrado, ele é positivo. Estão vendo aqui, ó? Tá x ao quadrado. Deixa eu só dar uma aumentadazinha aqui. Tá x ao quadrado positivo. Então, toda vez que esse indivíduo aqui for positivo, a concavidade é voltada para cima. Então, nós temos aqui, ó, todos os valores antes do x e depois do x2, ou a ordem aqui não pode mudar, não é porque aqui é x1 é 3 e x2 é 1 que eu vou colocar 3 e 1, eu tenho que colocar em ordem crescente aqui na reta. Como os valores foi 1 e 3, em ordem crescente, então eu vou colocar 1 aqui e 3 aqui, certo? Então, todos os valores antes do 1 serão positivos. Lembrando, quando essa função ela for crescente, ou seja, quando essa parábola for voltada para cima. E todos os valores depois do outro x, do outro zero, da outra raiz, que são duas raízes aqui, porque o delta foi maior que zero, delta maior que zero, nós vamos ter duas raízes distintas. Então, todos os valores depois dessa raiz vão ser também positivos. Quem será negativo? Serão os valores entre as raízes da equação. Quando a parábola é decrescente, quando a parábola vai ter a sua concavidade voltada para baixo, é o contrário. O meio é positivo e os lados é negativo. Acho que é essa forma mais simples de entender o zero da função aqui, ó. Quando a parábola é voltada, a concavidade voltada para cima, o meio é negativo e o antes e o depois das raízes é positivo, certo? Quando a concavidade é voltada para baixo, o meio é positivo e as laterais aqui, o antes e o depois, é negativo, tá bom? Então, essa seria o estudo da função aí, ó. Todos os valores aqui seriam positivos. Quem é o positivo aqui, gente? Mas quais são esses valores positivos? Como é que bem aqui vai ser mais, isso aqui está no lado negativo do x. Esses valores positivos e negativos são valores relacionados a y, tá? Não são valores de x, são valores relacionados a y. Então, ó, vocês veem que para encontrar um ponto, vou fazer bem aqui, ó, um ponto bem aqui, por exemplo, um par ordenado para formar um ponto bem aqui, ó. O y ele vai ter que ser o quê? Negativo. A mesma coisa aqui, ó, para formar um ponto bem aqui, tá? O y aqui vai ter que ser o quê? Negativo, porque aqui já está abaixo do zero. Então, quando eu falo sinais positivos e sinais negativos, eu estou falando dos sinais do valor de y, tá? Então tá aí. Esse é um estudo do zero da função. É um primeiro exemplo que eu queria mostrar para vocês. No decorrer dos nossos estudos, né, principalmente no passo a passo, vou mostrar mais detalhadamente como é que se faz. Bem que nós já temos o exemplo B. Eu vou mostrar na próxima aula, que é quando a função ela é negativa, tá? Ou quando a função for decrescente. Quando é que a função é decrescente? Como é que eu sei? Só olhando aqui para ela. É só observar a lei da função. O camarada que está acompanhando o x ao quadrado, se ele for negativo, essa função ela vai ser decrescente. A concavidade dela vai ser voltada para baixo. Aí vocês estão vendo aqui, ó, que o meio aqui agora é positivo e o antes e o depois do x' e x duas linhas são negativos, tá bom? Então eu tenho que observar isso aqui para saber o desenho da parábola e saber onde é que vão ficar os positivos e onde vão ficar os negativos. Estudar os sinais da função é isso, gente. É saber quais são a localidade em relação a x, os sinais que vai ter os números de y em relação a x, dependendo da concavidade da parábola. Beleza? Então na próxima eu explico, vou mostrar esse exemplo aqui, quando nós temos a função com a concavidade voltada para baixo. Então, espero que vocês tenham entendido.
Qualquer coisa, estou aqui para ajudar vocês. Até a próxima e fiquem com Deus.